Todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje é dia 19/5/2020 e vamos trabalhar no grupo 3, capítulo 3, os módulos 7, 8 e 9. No capítulo 3, nós vamos então continuar falando um pouquinho sobre os direitos do homem, do cidadão, tá? Vamos também elencar alguns deveres no decorrer desse capítulo, mas esse capítulo específico vai enfatizar direitos e garantias fundamentais que constam na Constituição Federal do Brasil, aquela Constituição que nós aprendemos no capítulo anterior de Ciências Sociais. Aprendemos qual é a importância da Constituição Federal, lembrando que ela consta todos os nossos direitos e deveres. Então, ela é o objeto de estudo que nos dá a garantia fundamental de que as pessoas têm que se respeitar e têm que resguardar esses direitos. Então, vamos um pouquinho conhecer os nossos direitos, né? Através dos módulos 7 e 8, nós vamos abrir essa discussão. Bom, como eu havia dito para vocês, todo mundo tem deveres. Temos vários deveres, vou lembrar alguns deles, né? Vamos imaginar, então, que um desses deveres seriam você respeitar as leis de trânsito. Outro dever é manter, né, a pavimentação, os espaços públicos limpos. Outro dever é respeitar a todos, independente da religião, do time que essa pessoa torce, né? Ou simplesmente das opções de gosto, por exemplo, né? Tem pessoas que preferem estilos musicais totalmente diferentes um dos outros. Por exemplo, os roqueiros, o pessoal que curte sertanejo, os pagodeiros e assim sucessivamente. Já aqui nós vamos ver um pouquinho dos nossos direitos que constam na Constituição Federal. Lembrando que a Constituição Federal ela foi promulgada em 1988. E aí a gente vai ver algumas dessas garantias. Na Constituição, então, consta que nós temos o direito à vida, o direito de ir e vir, liberdade de expressão. Lembrando que nunca pode machucar ou magoar ou interferir na integridade física da pessoa ou do próximo. Um dos direitos que a gente precisa sempre respeitar é então o direito à liberdade, né? Que garante que ninguém pode ser preso, cometido por algum crime, sem ter sido julgado pelo Poder Judiciário brasileiro, né? Você pode até receber então uma indiciação por algum delito, mas você também tem o direito a se defender. Por quê? Lembrando que todas as pessoas, independente das suas ações, têm os mesmos direitos estabelecidos na Constituição. Então, esses direitos são iguais para todos, tá? E todos possuem a mesma obrigação. Então, a gente vai analisar um pouquinho do artigo 5º da nossa Constituição, que diz aí: todas as pessoas são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e a estrangeiros. Como eu havia dito para vocês, os estrangeiros que residem no nosso país também têm o mesmo direito, tá? A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, todas as pessoas que moram, residem nesse país, brasileiros ou não que residem aqui, possuem os mesmos direitos na sociedade, tá? Lembrando mais que todas essas pessoas não podem receber o descumprimento desses direitos, tá? Seja por quem for, seja pelo outro indivíduo, pelos órgãos públicos, e nenhuma discriminação em nenhum nível. Como eu havia mencionado para vocês, né? O símbolo da justiça é então uma mulher com os olhos vendados segurando uma balança. O que significa isso? A mulher é o símbolo do poder,
né, do poder, do status social perante o símbolo do governo. E a mulher, então, a estátua, está com os olhos vendados, né, com os olhos fechados, justamente porque a justiça tem que ser cega. Cega para quê? Não para ver o crime? Não, não é isso. É para não ter nenhuma distinção de quem vai receber a punição ou então está lutando pelo seu direito. Vou dar um exemplo. Não pode ter a discriminação, né? Ou então a desigualdade social. Então, se a pessoa cometeu um determinado crime ou delito ou falta de respeito, independente dela ser pobre ou rica, a justiça tem que ser aplicada para as duas igualmente, tá? Não pode observar em relação se essa pessoa possui mais dinheiro ou se essa pessoa é mais humilde. A justiça não pode ter nenhuma discriminação, ela tem que preservar os direitos da igualdade. E ela segura uma balança para ver esse equilíbrio entre ambas as partes, como havia mencionado no outro slide, que diz que nós temos que ter os nossos direitos garantidos, inclusive o infrator, o direito de defesa, tá? Então, até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. E aí nós temos então o significado do que é justiça. Justiça social, uma construção moral e política baseada na igualdade desses direitos, solidariedade coletiva, em termos em desenvolvimento. A justiça social, então, é vista como um cruzamento entre os pilares econômicos e social. Então, essa justiça social tem que ser aplicada na sociedade para haver um equilíbrio entre as classes sociais e as pessoas que se respeitem mutuamente dentro daquela sociedade, seja ela qual for. Agora, qual a importância então de tudo isso? Qual a importância da justiça para a sociedade? Porque a justiça social ela é essencial para a coexistência pacífica, para não ter atritos, brigas, injustiças entre as pessoas, né, e entre os povos, entre outras culturas. E para esse desenvolvimento social e econômico, a gente precisa sempre promover o respeito ao gênero, né, homem, mulher, a raça, grupo étnico a qual ela pertence, né? Se ela é indígena, se ela é afrodescendente, se ela é asiático, não importa. A religião, seja ela qual for a sua religião, católico, evangélico, né, espírita, independentemente do credo religioso que essa pessoa ela Temos então aí um exemplo, né, de uma prática que aconteceu, né, na história do mundo mundial, que é o exemplo do Nelson Mandela. Então, a apostila de vocês, ela vem com o exemplo do Mandela, para a gente entender como isso aconteceu na prática, tá? Não só na teoria. Então, aí no vocabulário, vocês têm a palavra segregacionista. O que é isso, né? É quando houve a separação de dois grupos. Por exemplo, na África do Sul, da onde é o nosso personagem aí, o Nelson Mandela, começou a haver uma divisão entre as pessoas, tá? Como assim? Separar os grupos brancos e negros. Naquela época, existia um tom de fala preconceituosa e bem racista, tá? Então, era separar os brancos dos de cor. E assim começou a ser instituída essa política segregacionista lá na África do Sul. Então, as pessoas que moravam lá, que viviam lá, estavam insatisfeitas com isso, porque estava promovendo a desigualdade social. O Nelson Mandela, ele então foi um dos líderes desse movimento de busca pela igualdade e pela paz, tá? O direito social, a justiça social que houvesse para ser aplicada na África do Sul, porque para eles todas as pessoas possuíam o mesmo direito, independente da religião, independente do grupo étnico que ele ou ela pertencia, tá? Então a gente vê aí que
ele lutou por isso e nessa luta ele acabou sendo preso por conta de fazer as suas manifestações de caráter social. E aí no canto da apostila de vocês fala, né, que ele foi um grande defensor dessa igualdade, lutou pelo fim do apartheid, que é essa segregação, um regime que obrigava negros a viver em locais diferentes de brancos sem se misturar. Vou dar um exemplo para vocês. Então, vamos dizer que a gente vá numa lanchonete lá na África do Sul nessa época e as pessoas poderiam frequentar o mesmo espaço? Sim, a mesma lanchonete, só que deveria ter dois espaços. Então, vamos dizer que de um lado ficaria sentado nas mesas os brancos, sendo atendidos por brancos, e do outro lado ficaria os de cor, que seriam os negros, e também deveriam ser atendidos por negros. Então, era mais ou menos assim que funcionava. A mesma coisa com os banheiros, né? Tinha os banheiros masculinos de brancos e de negros, os banheiros femininos de brancos e de negros. E isso então se chama segregação racial, quando você separa as pessoas. Então a gente está vendo na prática um exemplo de desrespeito, né? Então a justiça social tem que aplicar esse direito, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, o respeito, que não aconteceu na África do Sul nesse momento. E aí a gente vai analisar alguns desses direitos, os direitos sociais, os direitos que nós temos, tá? Então vamos ver alguns deles. Temos vários, mas só vamos evidenciar o que está aí para vocês na apostila. Então os direitos sociais, eles nos protegem, tá? Esses direitos sociais, eles estão contidos na Constituição para preservar a nossa integridade física, moral. Então, os direitos sociais é uma educação, tá? A gente tem direito social à educação, à saúde, à cultura, à moradia, à segurança. Todos eles estão contidos na nossa Constituição. E isso, então, é um exemplo de que, na prática, todas as pessoas têm que ter os mesmos recursos, como, por exemplo, o acesso à educação. Todas as crianças, independentemente da classe social, todas elas têm o direito à educação. A educação pública, boa, de qualidade, tá? Isso está garantido na Constituição. As crianças têm o direito à vida, à saúde, à liberdade, assim como todos os adultos. Então, os direitos sociais é de todos, todos somos iguais, independente de quantos anos você tenha, independente de tanto quanto você tenha estudado, diferentemente do tanto quanto você possua riquezas, tá? Então, tudo isso deve ser preservado. E garantido na sociedade. Além do mais, respeitado por todos. O direito à moradia é um desses que muitas vezes a gente vê na sociedade não ocorrendo de forma justa, né? Então, mas lá na Constituição diz que todas as pessoas têm direito à moradia, para ter uma vida digna e que essa moradia deve ser adequada, tá? Deve possuir água encanada, saneamento básico, coleta de lixo, deve possuir, então, uma boa organização interna, ser limpa, mas para que tudo isso aconteça, precisa então de toda uma motivação da sociedade, seja o próprio indivíduo ou dos demais. No módulo 9, nós temos então os direitos em prática. Então, como nós possuímos o acesso a esses direitos? A gente tem alguns canais, né? O primeiro é o livrinho que a gente viu na aula passada, que chama-se Constituição Federal. Lá consta tudo, todos os direitos, inclusive o direito à educação, que é o que nós vamos falar agora. O direito à educação, ele está assegurado na Constituição Federal e a garantia desse acesso à educação é um dever da sua família e do Estado, tá? Ambos têm a responsabilidade disso. Se eles descumprirem com esse direito que é seu, o que vai acontecer?
O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai ter que convocá-los a responderem por isso, porque eles são responsáveis por vocês, a sua família e o Estado. Os dois têm que garantir o seu direito que consta na Constituição, direito à educação. Bom, a gente sabe, né, que embora existam algumas punições para os responsáveis que não se matricularem, né, que não matricular as crianças na escola, a gente sabe que tem um problema muito sério. E isso acaba sendo punido e responsabilizado pela justiça, tá? Então a gente tem um recorte, temos um recorte de uma revista, essa revista online, né, do UOL Educação, do qual fala-se sobre uma reportagem. O Brasil tem 2,8 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. Isso foi em 2018, essa reportagem referente a 2014, os estudos. Então, a gente vê aí que entre 4 anos foi feita uma pesquisa, né, sobre esse levantamento de dados, que na realidade motivou ainda mais a mudar a Constituição Federal do Brasil. Então, hoje nós não temos mais só o direito à educação como estava escrito na Constituição. Ela foi reformulada e hoje nós temos o direito à educação boa e de qualidade. Então, houve uma alteração também na Constituição em relação ao acesso à educação. E aí temos a sugestão: consultem o material do infinito do Koch. E em seguida, para ir além, tá? Eu gostaria que vocês vissem lá no YouTube 3 vídeos muito interessantes que vão enfatizar tudo aquilo que eu falei. E eles também vão contribuir para um melhor entendimento. Então, o primeiro vídeo que eu gostaria que vocês assistissem é sobre a justiça social e econômica do nosso país. Ele é em forma de desenho. O segundo é o que é cidadania, também explicando passo a passo como que funciona esse processo de cidadania. E por fim, sobre os direitos humanos que nós citamos nessa aula. Todas as pessoas são iguais e possuem os mesmos direitos, tá? Vão lá, assistam para depois a gente comentar na aula ao vivo, tá? Aguardo vocês. Até breve.